Nós estamos falando de fé sem limites, porque a Bíblia diz, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. Carol falou uma coisa aqui quando ela foi falar do Davi, irmão, e que sem ela saber é uma parte da minha ministração. Eu hoje quero falar sobre uma fé perseverante ou o poder da perseverança da fé. Porque, irmão, muitas das vezes, nós já falamos isso aqui algumas vezes, pessoas começam a sua caminhada muito bem, pessoas no começo, irmão, desenvolvem um amor, um desejo de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar muito grande, mas conforme o tempo vai passando, isso vai se esfriando. Irmãos, é como aquela pessoa que quando mais jovem, ela tinha o desejo, um exemplo, de ter uma casa. E aí os anos foram se passando, ela foi envelhecendo e ela não conseguiu comprar a casa. E aí ela desiste do sonho dela, ela deixa de perseverar. E quantos irmãos nós conhecemos assim? E quantos irmãos nós conhecemos que por causa do primeiro problema, quem é casado aqui? Do primeiro problema, da primeira discussão, da primeira tempestade, vou separar, vou largar, não quero mais. Como se casamento fosse trocar de roupa, irmão, algo que a gente pudesse mudar conforme o nosso desejo. Quem é casado aqui? Você vai chupar essa manga até morrer, filho. Aqui, eu vou falar uma coisa aqui, eu nunca acho que falei isso aqui, mas aqui nessa igreja, irmão, não é bagunçado. Não é bagunçado. Aqui casou, vai ter que ficar casado. A não ser que, pastor, ele me bateu. Aí nós vamos pôr ele na cadeia, nós vamos orar por ele, ele preso. Aí ele se converte, vira homem de Deus, se arrepende, e aí a senhora vai decidir se vai ficar com ele ou não. Pastor, me traiu. Aí, irmã, você tem legalidade bíblica para separar, sim ou não? Deus vai falar assim, no início não era assim, você vai fazer por causa da dureza do teu coração. É claro, você pode? Pode. Mas, irmãos, é claro que quem é homem aqui? Irmão, você é marido de uma só mulher e só tem olhos para ela. Quem é mulher aqui? Você é mulher de um só homem e só tem olhos para ele. Amém? Sim. Mesmo que o casamento esteja, né? Porque às vezes tem, irmão, problemas. Tem ou não tem? Na minha casa, se eu não fosse tão perfeito, irmão. Irmão, todo casamento tem as suas dificuldades. Mas tudo se resolve, irmão, conversando, amém? Não, tudo se resolve orando, falando com a Deus, admitindo o erro, colocando para fora aquilo que errou, para que Deus possa restaurar aquilo que Ele uniu, ok? Então, irmão, estou falando isso só para você entender que perseverar, irmão, não é quando está tudo bem. Perseverar é quando está as coisas ficando difíceis. Irmãos, nós vivemos pela fé, nós pregamos a palavra da fé aqui e acreditamos, irmãos, que o nosso Deus é o Deus de já, é o Deus, irmão, que quando oramos Ele nos responde, mas existem ocasiões, irmãos, que vão exigir de nós perseverança, vão exigir de nós, irmãos, mais empenho, mais força, e nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos desanimar no meio do caminho. Esses dias mesmo, irmão, eu falo muito isso aqui. Antes, quando eu era pastor de um outro ministério, eu tinha a visão que eu estava correndo uma corrida de 100 metros, irmão, que eu tinha que chegar primeiro para me destacar. Hoje eu entendo com maturidade que eu estou disputando, irmão, quando é aquela maratona que tem bicicleta, corrida, natação, como? Triáculo. Fala aí, dona Andréia. Dona Andréia é a nossa mestre. Esse negócio aí, irmão, hoje eu entendo, é como uma corrida de bastão, irmão. Hoje eu estou correndo, olhando para quem está vindo atrás, porque amanhã, irmãos, eu digo amanhã mesmo, eu vou pegar esse microfone, eu vou pôr para trás e vou entregar para uma criança dessa que subiu.
Porque não é uma corrida de 100 metros. Irmãos, eu não estou disputando contra ninguém. A minha disputa é contra mim mesmo. É contra, irmão, pensamentos contrários à vontade e à palavra de Deus, que são consideradas pela Bíblia setas do inimigo, setas malignas, que eu tenho que vencê-las todos os dias. Porque, irmão, tem gente que olha para nós, que somos pastores, que estamos aqui na igreja sempre, e fala assim: não, eles devem fazer isso porque eles amam muito e gostam. Irmão, tem dia que eu não quero vir na igreja também. Tem dia que eu acordo, irmão, e nem crente eu quero ser. Mas aí eu me lembro da onde Ele me tirou, amém? Aí eu vou mais a fundo, eu lembro do que Ele fez por mim, sem eu merecer. E aí, irmão, essa vontade carnal que ainda existe, ela é colocada de lado, para que o meu homem interior continue governando a minha vida. Irmão, perseverança tem tudo a ver com o homem espiritual, porque homem carnal, irmão, desiste fácil. Homem carnal joga tudo para o alto muito fácil. É por isso que nós precisamos da direção de Deus para tudo que fazemos. Você pode fazer um favor comigo? Pegue sua Bíblia na mão, levante ela para o céu. Levante, pastor, está no aplicativo, a minha também, irmão. Levante ela para o céu e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: esta é a palavra de Deus, infalível, imutável, eterna, inabalável. Diga: ela é cura para o meu corpo, renovação para a minha mente, alimento para a minha alma. Diga: eu vou ouvir a palavra de Deus. Diga: eu irei praticar a palavra de Deus. E a minha vida, e a minha casa, e a minha família nunca mais, diga nunca, nunca, nunca mais serão os mesmos. Irmão, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver, irmão, com a palavra. Como eu tenho uma fé perseverante? Quando eu estou alinhado à palavra de Deus. E para começarmos, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 6, no versículo de número 11. Nós vamos usar a Bíblia Almeida revisada e atualizada com dicionário Strong. Pegou? A Bíblia vai dizer assim, irmãos: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade ou pela perseverança, herdaram as promessas. Irmãos, então nós temos um modelo a seguir. Nós temos, irmãos, pessoas que nós podemos nos espelhar para caminhar como elas caminharam. Irmãos, aqui o escritor de Hebreus está dizendo: você precisa desejar, para você não andar como, irmãos? Indolentes, para você não andar fraquejando, para você não andar murmurando, para você não andar blasfemando, reclamando das coisas. Não, mas olhem para eles permaneceram, eles se manteram fiéis, e por isso eles herdaram. Irmão, entenda isso: nós não vamos herdar, nós já herdamos as promessas que nos foram feitas. Mas qual é o maior problema? É que na maioria das vezes, irmãos, nós recebemos uma palavra, uma profecia, uma direção, e aí o tempo vai passando. E aí a gente começa a achar que Deus esqueceu do que prometeu. Você quer ver uma coisa, irmão? Você já esqueceu de alguma coisa que você fez? Quem já esqueceu? Irmão, Deus não esquece. Sabe por que Ele não esquece? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Tendo Ele falado, não vai fazer.
Mas na maioria das vezes, irmãos, é a nossa impaciência, ou melhor dizendo, a nossa imaturidade, começa a querer acelerar um processo que Deus sabe o tempo certo de nos dar, que Deus sabe o tempo certo de nos entregar. Irmãos, às vezes, como um ditado que eu lembro que meu pai e até a minha avó, eu já ouvi falar: não coloque a carroça na frente. Hebreus, no capítulo 6, versículo 11, na versão A Mensagem, vai dizer assim, ó: quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma esperança saudável e a mantenha até o fim. Não voltem atrás, não voltem atrás. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé, e receberam tudo que foi prometido a eles. Irmãos, em outras palavras, Deus está falando: tem pessoas que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tribulação, olharam para Jesus, olharam para a promessa e não duvidaram dela. E quantos de nós, irmãos, duvidamos das promessas que Deus nos faz? Não vamos herdar promessas, irmãos, apenas porque temos fé. Porque, irmãos, ter fé é o principal, mas perseverar também é. Ei, Deus falou, Deus pega um cara chamado Abrão, muda o nome dele para Abraão e fala para ele: ó, vou te dar um filho. Ele olha para si, ele olha para a condição humana, ele fala: já era, já não tem mais como. Ele olha para ele primeiro, já não tem condição. Quando ele olha para a mulher dele, ele fala: menos ainda ela. Mas ele não duvidou da promessa, mas permaneceu fiel até o fim. Permaneceu fiel até o fim. Irmãos, e como ele obteve a promessa? Deus falou para ele: Abraão, a sua descendência será como a areia na praia e como as estrelas no céu. Irmãos, e ele morava num lugar onde tinha muita areia. E ele morava num lugar onde... Alguém já morou no interior aqui? Quem já morou no interior, irmão? Eu já morei em Assis. Quem conhece Assis? Já morei em Itapira também. Irmãos, Assis principalmente, eu saía à noite na sacada do prédio que eu morava, e eu olhava para o céu, irmão, lá não tinha nem gente, imagine poluição. Então, irmão, você olhava aquele céu estrelado que você falava: Jesus, que coisa bonita. Mas também já morei em Mauá, irmão, que você não via nada, só o cinza e morro. Então, irmãos, Deus colocou para Abraão todos os dias, quando ele olhava ele via estrela, quando ele pisava ele via areia. Então ele falava: vai ser assim, será assim, será assim, será assim, será assim. Irmãos, é a mesma coisa. Se você recebeu uma promessa, uma palavra, e você tem dificuldade, irmãos, de fazer com que ela cresça no seu coração, escreva em folhas, cole na geladeira, no guarda-roupa. Irmãos, comece a colar informativos sobre isso dentro de casa, para todo lugar que você olhar, você dizer: Deus falou, será assim. Porque o diabo, irmão, vai sempre querer mostrar o contrário. O diabo nunca vai mostrar para a estéril que ela vai ser mãe. Nunca vai mostrar, irmão, para o empresário que quebrou, que a empresa vai ser restaurada, para um casamento que acabou, que Deus pode restituir. Mas quando você tem uma palavra, irmão, é sobre ela que você caminha, é sobre ela que você persevera, é sobre ela que você vai viver. A pergunta de Deus para mim e para você é: você tem fé e perseverança? Ei, irmão, tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que no primeiro tropicão, no primeiro machucado, no primeiro dedo quebrado, para de jogar bola. Mas eu entendi, irmão. Depois eu falei: se fosse o braço, quem ia tocar, né? Então tá, fica aí, não joga mais não. Irmãos, nós precisamos ter fé e perseverança. Porque o que é a fé? Hebreus 11:1. Fé, diga comigo, é certeza. Irmão, faz um favor para mim, com todo respeito. Você pode ficar de pé? Agora, irmão, se você puder, se você não puder, fica tranquilo. Agora, se você puder, faz assim, ó.
Ó, mais uma vez, se você puder, faz assim, ó. Agora eu vou pedir só para os corajosos subir na cadeira, pular de frente sem pôr a mão. Por que você não faz? Porque vai machucar, irmão, e você vai ter certeza que não vai dar. Pode sentar. Pastor, o que Deus quer falar com isso? Irmão, se você tem certeza que você vai se machucar, é essa mesma certeza que Deus quer que você tenha quando Ele promete algo para você. Ele vai cumprir. Porque fé, irmão, é certeza. Fé é certeza, diga isso, fé é certeza. Irmão, perseverança não funciona quando está tudo bem. Perseverança funciona, irmão, quando está tudo dando errado. É aí que a perseverança vem, irmão. Perseverança funciona sob pressão. Perseverança funciona sob dificuldade. Irmão, sabe o que é perseverança? Alguém aqui já viu um rio? Estou falando aqui o Tietê não, mas já viu um rio limpo? Mas assim, vamos dar um exemplo. Aquele rio que tem aquela onda lá, Pororoca, quem já viu? Mesmo na televisão, a senhora já viu, dona Zilva? Irmão, ele é um rio que quando ele se encontra, ele forma uma onda gigantesca, fica forte. Irmão, vamos resumir. O que consegue parar um rio? Vamos lá, vamos colocar uma barreira nas cataratas do Iguaçu, vai parar? Por que não? Irmão, a tua perseverança deve ser como um rio, que nada pode parar. Diga isso, minha perseverança deve ser como um rio, que nada consegue parar. Porque, irmão, água parada dá o quê? Dá dengue. Água parada dá bicho. Água parada apodrece. Irmão, e quando a fé não é exercitada e não caminha com a perseverança, ela vai apodrecendo. Como apodrecendo? Você ouve uma palavra de fé e começa a falar: não é bem assim, não é desse jeito, eu já fiz isso e não deu certo. Porque está apodrecendo, irmão. Porque fé fala e não duvida. Fé fala e crê. Está comigo? Significado da palavra perseverança: qualidade de quem persevera, pertinência, constância. Constância. A pergunta é, irmão, você é constante no que você faz? Você é constante nas suas decisões? Não, eu vou falar, irmão, todo começo de ano é a mesma conversa: eu vou emagrecer. Esse ano, chega no final do ano, renova-me. Irmão, com quem que eu falei? Com o pastor Vanderlei. Eu falei, segunda-feira eu começo. Aí o pastor Vanderlei, eu também vou começar, mas não nessa, vou começar na outra. Irmão, a gente tem que parar de... Eu já preguei sobre isso. A gente precisa, irmão, para ter uma perseverança e uma fé que persevera, a gente precisa parar de procrastinar. Procrastinação, irmão, impede a nossa fé avançar, impede a nossa fé ser verdadeira, impede a nossa fé ser genuína. Quem aqui, irmão, namora, é noivo? Para de enrolar, viu? Nós vamos casar um dia. Irmão, estamos andando em perseverança de uma forma que nem percebemos. Sabia que você anda numa perseverança constante sem perceber? E eu posso dizer qual é? Jesus vai voltar. E você está perseverando todos os dias, esperando. Mas ele não voltou hoje, mas amanhã ele volta. Ele não voltou amanhã, mas ele vai voltar. Ele não voltou esse ano, mas ano que vem, quem sabe? Mas ele não voltou, meu pai tinha cabelo ainda, irmão. Meu avô, ele não voltou para mim, mas para ele já. Irmão, se ele não voltar, eu estando vivo, eu vou voltar para ele. E é essa a minha perseverança, de ser encontrado, preparado, para quando esse dia chegar, não ser pego de surpresa.
Ei, irmãos, eu vejo algumas pessoas quando se fala de morte, ai, não fala disso, irmão. Morrer não é ruim. Pelo contrário, quando nós morrermos, é aí que a vida começa. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, nós já temos a eternidade dentro de nós. Já vivemos uma vida plena, já vivemos tudo que Deus tem para nós, mas lá vamos viver isso na plenitude. Aleluia. Você quer ver um exemplo, irmão, de perseverança? Quem aqui já pegou o metrô na Praça da Sé no horário de pico? Quem já pegou? A pergunta é: você foi até dentro do metrô ou te levaram até ele? Ei, irmão, você está numa igreja que, se você não tiver força para ir, nós vamos te levar até ele. É tipo o metrô da Sé, irmão. Você espreme aqui, irmão, só levanta o pezinho do chão, pode deixar que a galera te empurra. Não é desse jeito? Na luz. Guaianazes, irmão. Pegava o trem de manhã em Guaianazes. Você está maluco. Irmãos, a nossa fé, ela vai ser perseverante como a galera para entrar no metrô na hora de voltar para casa na Praça da Sé. Irmão, ninguém quer saber se vai empurrar o outro, se vai apertar o outro, quer entrar e cá. Quando eu ouvi isso, irmão, Deus falou isso comigo, eu falei: rapaz, isso tem a ver. Não importa, irmão, se eu vou entrar espremido, esmagado ou empurrado, eu vou entrar. E para eu entrar, eu preciso perseverar até o... Tem gente, irmão, que quer chegar em casa cedo, mas quando olha para a lotação do metrô, senta lá no chão e fala: eu vou esperar o próximo. E o próximo vem, e o próximo vem, e o próximo vem, e o próximo vem. Mais para frente eu vou falar sobre isso, irmão. Perseverança também tem tudo a ver com paciência. Já que eu entrei na linha do metrô, eu vou falar de uma linha de ônibus. Tem uma história, irmão, de um rapaz, e ele ficou preso por 20 anos. E é uma história real, que nós vivemos no outro prédio da igreja que nós estávamos. E quando ele saiu da prisão, ele falou que ele foi para o ponto esperar o ônibus. E tinha uma mulher do lado dele. Esse ônibus que não passa, esse ônibus que não passa, não está, moço, demorando? Ele falou: senhora, está quanto tempo esperando o ônibus? Ele falou: já tem uns 35 minutos. E você? Ele falou: estou esperando esse ônibus passar tem 20 anos. Ele pode demorar agora 1 hora, 2, porque agora ele vai passar. Irmão, o que está demorando para muitos, irmão, é resposta para outros. Irmãos, muitos tiveram que perseverar. Pastor, por que o senhor deu esse exemplo? Esse rapaz já está na glória. Eu acredito, quero crer. Mas, irmãos, às vezes você também quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Minha família tem que se converter, minha família tem que se converter, minha família... Ei, já orou? Persevera, continua firme. Continua firme. Ei, vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou falando? Não, porque Davi já me falou. Ele disse: eu fui moço, já sou velho, eu nunca vi um justo ser desamparado. Em outras palavras, eu nunca vi um justo orar e o Deus que está no céu deixar de responder. Mas eu nunca vi um justo parar no meio do caminho. Eu nunca vi um justo desanimar. Eu nunca vi um justo fraquejar. Eu vi um justo até pensar em desistir, mas olhou para o autor e consumador da sua fé e permaneceu. E é assim que nós precisamos andar. É assim que nós precisamos viver. Nós não precisamos, gente, de conselhos de quem não tem nada para nos dar. Ou você persevera na palavra de Deus, ou você vai perseverar na palavra do diabo. Repita isso: ou eu persevero na palavra de Deus, ou eu persevero na palavra do diabo. Porque o diabo continua falando, gente. O diabo continua falando, o diabo não para de falar. E o que mais ele tem falado? Não tem jeito, não dá certo, você está perdendo o seu tempo,
De repente você chegou aqui e veio de um outro ministério para cá, e aí o diabo começou a falar para você: aqui vai ser igual era lá. E não vai ser, irmão. Sabe por que não vai ser? Porque aqui, irmão, nós pregamos a verdade. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Meu compromisso não é contigo, meu compromisso é com Ele. Amém? Aqui a gente não promete perfeição de ninguém, mas a gente vai andar segundo o que Deus quer. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Pastor, isso tem a ver com perseverança? Olha lá, ó. E não nos cansemos de fazer, porque em seu tempo, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. E aí está uma coisa, irmão, que muitas das vezes a gente se cansa. Eu já ajudei tanto essa pessoa, eu já fiz tanto por ela, eu lavo as minhas, eu não falo mais nada, eu não faço mais nada. Irmãos, eu sei que tem gente que vem na igreja e fala assim: ó, eu não quero que ninguém cuide da minha vida. Eu tenho uma coisa para te falar, posso? Você não vai ficar triste? Nós vamos cuidar da sua vida. Nós vamos se intrometer na sua vida. Porque, irmãos, mas essa intromissão não é para o teu mal. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós tomamos decisões precipitadas, com raiva, nervosos, tomamos decisões o quê? Erradas. E é bom, irmão, você ter alguém do teu lado para muitas das vezes, quando você vai exceder, poder te frear. Amém? Eu louvo a Deus porque às vezes eu tenho um Guilherme na minha vida. Cadê ele? Olha ele lá. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, irmão. Tá bom, amor, graças a Deus eu tenho uma Carol na minha vida. Eu falei porque eu sabia, gente. Irmãos, e muitas das vezes a gente se cansa, porque no tempo, irmão, certo da plantação, vem a colheita. No tempo certo da plantação, ontem eu estava assistindo um jornal, e eu estava vendo alguns, como é que chama, agricultores, reclamar pela falta da chuva e as percas que eles estavam tendo nas plantações, tendo que colher antes da hora, para não perder a colheita toda. Irmão, quando você planta o bem, parece que nada acontece, mas irmãos, no tempo certo vai acontecer. Você já leu aquele texto de Reis, se eu não me engano, Reis, que fala de Naamã? Quem já leu? Isso não estava no meu esboço, mas o Senhor me traz à memória. Irmão, no texto de Naamã, você pega aquele texto, você vai olhar e vai ver que Naamã entrou dentro da cidade, matou um monte de gente, matou a família de uma jovem, pegou a jovem como escrava e levou para a casa dele para ser escrava dele. E aí o Naamã chega de uma das suas batalhas, quando ele vai tirar a armadura, a roupa, a menina vê que o Naamã está todo leproso. Eu no lugar da menina ia falar: bem feito, que podreça tudo, miserável. Mas ela olhou e falou para sua dona: ah, minha senhora, quem dera se o meu senhor estivesse próximo ao profeta que está lá em Israel, ele seria curado. Irmão, ela pagou o mal, e depois de não sei quantos mil anos, tá eu aqui falando da menina sem nem saber o nome dela. Ei, irmãos, se você plantar amor, se você plantar o bem, vai ter alguém nas próximas gerações falando sobre você, mesmo sem saber quem você era. É só perseverar, querido. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler Bíblia, tá, gente? Efésios 6,10 vai dizer assim, ó: quanto ao mais, sedes
fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... Irmãos, eu preciso só de uma coisa: ficar firme. Eu preciso continuar no lugar que Deus me estabeleceu, que Deus me posicionou. E esse lugar não tem nada a ver, irmão, fisicamente falando, é espiritualmente falando. Eu preciso permanecer em Deus, eu preciso permanecer na palavra, eu preciso permanecer orando, eu preciso permanecer buscando, para quando vier o dia mau, para quando vier os dados inflamados do maligno, para quando vier as adversidades, eu não seja pego despreparado, eu não seja pego desprevenido. Porque muita gente cai, porque muita gente desanima, porque muita gente desiste, porque perde o foco, irmão. Porque perde o foco. Eu saí por causa do pastor. Não, você saiu porque você perdeu o foco. Você saiu porque você parou de olhar para quem era para olhar. Irmãos, eu ouvi isso e eu reproduzo isso. Às vezes a gente vê alguns irmãos tropeçando, irmão, e a vontade é falar: você tropeçou, você estava olhando para onde? Se você estivesse olhando para mim, você não tinha tropeçado, porque você não me vê andando tropeçando. Irmão, você nos vê fugindo da aparência do mal, se desviando do pecado, instruindo a não deixar, irmão, que coisas ou qualquer coisinha entre no coração. E quanta gente vê, irmão, a igreja com mais gente hoje são das pessoas sem igreja. Por quê? Porque pararam de perseverar, olharam para onde não deveriam olhar. Está comigo? É na pressão, irmão, que você revela se você crê. É na pressão que você revela se você está perseverando ou não. É na pressão, irmão. É quando o negócio está a ponto de explodir. É quando você olha para os lados, irmão, e não tem saída. O barco está afundando e não tem bote salva-vidas. E você não sabe nadar. E aí você faz o quê? Pastor, está tudo ruim na minha vida. Pastor, está tudo dando errado na minha vida. Pastor, não tem nada acontecendo do jeito que eu orei, do jeito que eu pedi, do jeito que eu planejei. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não, mas permanecem. Um mês, uma semana, um ano, 10 anos, não. Permanecem para todo sempre. Permanece para todo sempre, permanece para todo sempre. Ei, irmão, eu costumo brincar e dizer isso para as pessoas, né? A Gi está ali, ó. O Gabriel está lá atrás. Eu conheci a Gi há quantos anos atrás, Gi? 15 anos. A Gi era uma criança, foi minha obreira de um outro ministério. Hoje vai casar. Aconteceu muita coisa na sua vida. Você deu uma viajada pela vida, mas quando você voltou, você me encontrou aonde? No mesmo lugar, irmão. É isso que Deus está falando. Ei, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, desde que você permaneça no mesmo lugar. Em Atos capítulo 2, antes da descida do Espírito Santo, Deus fala para eles assim, ó: ficai aqui, permaneçam aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, para que eu vou sair se Deus não está mandando eu ir para lugar nenhum? Deus está mandando para eu perseverar, Deus está falando para eu ficar firme. Pastor, mas está difícil. Pastor, não está fácil. Sabe por que não está fácil? Sabe por quê? Levanta sua mão assim, ó. Agora faz assim, ó. Parece que você está sozinho. Agora faz assim para o lado, assim, ó. Quem está do lado, pega na mão da pessoa. Você precisa entender que você não está sozinho.
Você precisa entender que mesmo nos momentos mais difíceis, tinha gente do teu lado, te dando suporte, te apoiando. Teve noites que você falou, não tem mais jeito, e alguém falou, vai passar, fica firme aí. Ah, mas eu tô sozinho. Não tá não, tô contigo. Ah, você não está sentindo a mesma dor que eu tô. Eu não tô, mas eu tô aqui. E se você não aguentar andar mais, fala para mim, eu vou te carregar. Oh, aleluia. Porque tem hora, irmão, tem hora que é difícil. Talvez você diga, pastor, o senhor não sabe não. Ah, eu sei, irmão, quer ter 400, 500 números de celular no aparelho, de WhatsApp, e eu precisar de um amigo para conversar e eu não ter ninguém. Porque eu estava na onda que pastor não pode desabafar. Pastor andar sozinho, pastor não pode ter amigo. Não, irmão, hoje eu tenho uns caras top. Quando você pensa que não tem ninguém, irmão, é aí que Deus levanta 7.000 para falar, ó, tem uma galera aí com você. Aleluia. Tá comigo, irmão? Até aqui você conseguiu me entender? Sim. Eu poderia parar por aqui, mas Deus tem mais um pouquinho ainda. Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ler até o versículo 47. Irmão, é prefácio que chama, né? No subtítulo ali dessa mensagem, está escrito assim, ó: como viviam os convertidos. E olha que interessante isso, ó. No título, perdão. E perseveravam aonde? Diga isso comigo, perseveravam na doutrina. Diga, perseveravam na doutrina. Agora eu pergunto para você, qual é a doutrina? Como é que persevera no que não sabe? Como persevera no que não conhece? Pastor, qual é a doutrina dessa igreja? Ó, mulher não pode usar batom, não pode usar calça jeans e nem brinco. Não pode cortar o cabelo e não pode usar maquiagem. Isso é doutrina de homem, querido. Doutrina da igreja, Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante, você vai ver lá. É a doutrina de Cristo. Sem peso, sem imposição, mas com responsabilidade. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Pastor, não precisa ir para a igreja. Como não, irmão? Está aí, ó. Perseveravam. Onde você estava? Estava na igreja. Mas essa hora eu só vim em casa e já vou voltar. Está trabalhando, mas não estou. Mas eu trabalho e venho na igreja. Nossa, você está um fanático. Não, é que eu gosto da igreja mesmo. Então, olha lá, irmão. Unânimes no templo, partiam. Irmão, eles ficavam todo dia na igreja. E acabava o culto, eles iam partir o pão aonde? De casa em casa. Só na igreja era pouco, irmão. Só na igreja era pouco. Então eles iam na igreja, saía da igreja e falavam: ó, vou tomar café lá na tua casa. Aí parece alguém que eu conheço. Chega na minha casa com o bolo. Vim tomar café. Estou trabalhando, Regiane. Pastor, então fala para ela que eu estou chegando aí. Chega com o bolo no trabalho. Irmão, isso é comunhão.
Isso é querer estar perto, é querer estar junto. Irmão, quem não ajunta, espalha. Olha lá, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com o quê? Irmão, vou na tua casa. Nem convidei. Fica alegre, irmão. Aleluia. E singeleza de coração, louvavam a Deus e contando com contando com o quê? Eu sou simpático, gente. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, na comunhão, foi o que Carol pregou, na unidade, na comunhão, no entender que somos um corpo, que somos igreja. Deus via isso e falava, não, eles estão andando como eu quero, e por eles estarem andando como eu quero, eu vou mandar gente para lá, eu vou mandar gente para lá, eu vou mandar gente para lá. Tem um lugar ali que eles estão andando, ouvindo a minha voz, eles estão fazendo a minha vontade, vai para lá, ele vai empurrar você para cá, irmão, por causa da unidade. Por causa do partir do pão, irmão. Do entender, irmão, no se colocar um na condição do outro. Talvez você olhe e fale, pastor, eu estou até perseverando, mas eu queria estar, ou ter chego já no nível que o senhor chegou. Irmão, vamos partir o pão junto. Vamos ter comunhão junto, vamos caminhar junto. Às vezes as pessoas falam, não, mas vocês não são tão acessíveis. Que não quê? Vou pegar em casa para tomar café comigo. Não deixo nem pagar a conta. Meu brother. E eu posso falar para quê? Só para estar junto, irmão. Só para estar junto. Romanos 12:11 diz assim, olha lá, no zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, sede pacientes aonde? Na tribulação. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, vai passar. Diga, é só uma fase, é só uma fase, é só um tempo ruim, mas vai passar. Sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorem. Irmão, tá feliz? Estou contigo. Tá chorando? Vamos chorar junto. Mas logo esse choro vai cessar. Logo esse choro vai cessar. Logo o bálsamo vai vir. Logo a cura vai chegar. Logo a situação vai se resolver. Ei, você precisa se alegrar antes de ver, irmãos. Celebrar antes de ver. Eu quero te mostrar 8 inimigos da perseverança. 8, tem mais, mas eu coloquei 8 inimigos da perseverança. O primeiro, a falta de foco. Perder o foco das coisas. Perder o foco, irmão. Ficar perdido. Eu vou para onde? Irmãos, pior coisa que tem na vida de um ser humano é ele estar caminhando sem saber para onde está indo. Perde o foco. Segundo, medo do fracasso. Eu não vou fazer porque eu vou fracassar. Irmão, é como eu falei, eu estou indo para... É que o seu Gil, seu pastor dos velórios. Levantei ele para fazer velório. Não, é que eu às vezes não vou, eu falo para ele, quando eu vou com ele. Falo, seu Gil, se eu for, o senhor vai comigo. Irmão, e assim, eu olho para o morto, a minha vontade é de falar para o morto assim, levanta em nome de Jesus. Mas a cabeça fica assim, e se ele não levantar? E se ele não levantar? Agora eu já entendi, irmão, se ele não levantar, ele já está morto.
O que vai acontecer? Ele só não vai levantar. Mas eu vou orar crendo que ele pode. Porque senão, irmão, a gente anda com medo de fracassar. Eu tenho vontade de trabalhar por conta, mas se não der certo? Irmão, você nem tentou. Você nem tentou. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei no começo e eu quero deixar isso claro. Talvez você chegou e você já vem de um divórcio, você já vem de uma separação, você não conhecia Cristo e você chegou, amém, irmão. Só que agora você precisa olhar para se casar de novo. Mas dessa vez você precisa casar certo. Eu não vou porque o primeiro foi um fracasso, não. Já passou, diga comigo, já passou. Quem aqui já quebrou a cara em alguma coisa? Não, já passou. Agora você vai ficar com medo de dar um passo porque você fracassou no passado. Irmão, isso é um dos maiores problemas para a perseverança. Medo de fracasso. Terceiro, falta de disciplina. Pastor, eu tenho problema com orar. Eu oro pouco. Eu leio a Bíblia, para mim parece um sonífero. Eu pego a Bíblia aqui para ler, o Senhor é meu. Tem gente que é assim. O Senhor é meu. Senhor, abençoa o papagaio do vizinho. Irmão, se você tem dificuldade, é sério isso. Se você tem dificuldade em orar, em ler a Bíblia, irmão, hoje você pode colocar pregação para ouvir. Hoje você pode pôr a Bíblia em áudio. Hoje você pode ouvir louvores, irmãos, do reino de Deus, que vão edificar a tua vida. Tem problema de ler a Bíblia, pastor, não consigo, eu durmo. Faz o que eu falei, cola alguns textos bíblicos no meio da casa. Onde você passar, está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece, irmão. Até isso se tornar um hábito. E depois que se torna um hábito, fica fácil. Mas enquanto isso, irmão, vá fazendo, vá buscando. Pastor, eu não tenho o hábito de vir de terça e quinta na igreja. Começa a vir, irmão. Começa a se esforçar, começa a vir. Ei, sabia que num culto de terça ou de quinta, Deus pode liberar uma palavra para você e mudar a sua vida por completo? Mas às vezes você está, irmão. Então, você precisa ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado. Quarto, influências negativas. Com quem você conversa, com quem você se abre, para quem você conta seus problemas. Irmão, tem gente contando a vida para quem não tem nada a oferecer. Eu já falei isso, irmão. Tem gente que a alegria dela, ela está com a vida ruim. A vida está ruim, as coisas não estão boas. Aí ela encontra alguém que a vida está pior que a dela. Aí ela, ufa, olha, pensei que a minha estava ruim, mas a sua. Irmão, isso é alegria de derrotado, é encontrar alguém mais derrotado que ele. Não, irmão. Ei, já que eu tenho que me abrir, eu vou me abrir para quem tem algo de Deus para me passar. Para quem tem algo de Deus para tratar meu coração. Como é que eu vou me abrir com qualquer um? Irmão, estou ali num lugar, e ali está todo mundo bebendo, falando um monte de bobagem. Não é ambiente para mim. Eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou respeitar, mas eu vou. Mas aí eu vou me isolar, irmão. É melhor se isolar do mundo hoje do que passar a eternidade isolado de Deus amanhã. É melhor perder um amigo hoje do que perder o melhor amigo que é Deus amanhã, irmão. Eu aprendi uma coisa, demorou, mas eu aprendi. Amigo, minha esposa, meus filhos e o pessoal da minha igreja, irmão. Meus pastores são meus amigos. E você, se você quiser ser meu amigo, eu estou aberto para novas amizades. Sabe quando a gente deixa de ser amigo? Quando você para de fazer a vontade de Deus. Se você parar de fazer a vontade de Deus, eu e você não podemos ser amigos. Sabe por quê, irmão? Porque eu não quero ser influenciado de forma alguma. E muitas das vezes é nessa inocência
que a gente é influenciado. Irmão, más influência sentou do teu lado para contar fofoca, para falar da vida de alguém, levanta e deixa falando sozinho. Não empreste seu ouvido ao diabo. Estava falando agora para os obreiros ali dentro. Irmão, toda rebelião, sabe como é que começa? Começa por uma insatisfação. Aí eu não estou satisfeito com o pastor Gilson. Aí eu vou falar para o pastor Marcos, para o pastor Vanderlei, para o pastor Anderson. Irmão, virou já um complô. E aí virou uma rebelião. Aí você está na firma. Um não está contente com o encarregado. Aquele encarregado. Irmão, você nem conversou ainda com o encarregado, mas já tem maus olhos porque alguém te influenciou. Tem um monte de gente que não ama Jesus por causa de influenciadores, irmãos. Ontem eu estava conversando com um rapaz, com um amigo, eu vou dizer assim, e ele estava me falando, irmão, de uma igreja que está se dividindo também. Não vou falar o nome, hoje eu não vou, diante de Deus. Hoje eu não posso falar. Porque o grande quer ficar maior que o outro. Não, irmão. Falei de Jesus, falei do coração, tratei. Falei, irmão, olha para Ele, para Cristo. Ei, de quem você toma referências para a tua vida? Quem você olha e fala, poxa, eu quero ser igual a Ele. Irmão, se você não tem ninguém aqui na terra ainda, você pode olhar para Jesus, Ele é o nosso maior modelo. Se não dá, mas pode olhar para Paulo, para Pedro, João, para os caras, que os caras são modelo. Olhar para nós, irmão, nós estamos procurando andar dessa forma, alinhados com Cristo. Toma cuidado com quem você se influencia. Amém? Quinto, Senhor, me dá muito, preciso de muito. Quinto, coloca lá, olha lá, ó. Impaciência. Pessoas impacientes. Se não faz na hora, não precisa fazer mais. Não precisa fazer mais. Calma o coração, calma o coração. Vai infartar. Não, irmãos, nem tudo é na tua hora, nem tudo é do teu jeito, querido. Eu vou falar uma coisa, às vezes a gente levanta em casa, a minha esposa sempre arruma a cama, mas tem dia que ela não arruma. E quando ela não arruma, eu fico olhando e eu falo, eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama. Eu vou lá e arrumo. Esses dias, irmãos, ela precisou trabalhar, eu fiquei em casa. Os meninos estão aí, ó. Melhor comida que eles já comeram na vida, irmão. Melhor purê. Rebeca ama, falou, nossa, esse purê. Irmão, mas eu estou brincando, mas às vezes, irmão, não vai ficar como deveria. Seja paciente. Impaciência, irmão, é inimigo da perseverança. Eu quero tudo para ontem, eu quero tudo. Não, irmão, posso falar uma coisa para você? Tudo que é feito fora do tempo, pode ser que morra ou venha verde. E aí, quem já chupa, é claro, com sal é gostoso. Manga verde. Irmão, já comeu alguma fruta verde que quando põe na boca amarra? Não seja impaciente. Sexto, esse é muito bom. Desânimo diante das dificuldades. Tá difícil, desanima. Ei, aí que é para você se animar. Ei, obstáculos não são degraus postos na sua vida para te destruir, não. Mas, irmãos, você só sobe escada se você precisa chegar no topo. Tem gente que não, pastor, estou na era século 21, elevador. Irmão, o elevador tem um problema. Se o cabo quebrar no meio do caminho, não dá para sobreviver. Às vezes você quer subir rápido demais, irmão. Ei, não é que Deus não queira ou não possa, mas, irmão, respeite o tempo.
Respeite o tempo de todas as coisas. Ei, não queira ir para um lugar que ainda não é o tempo de estar. Não é o tempo de estar. Ei, quem é jovem que está aqui, jovem, não queira namorar fora do tempo. Não queira. Namoro foi feito para casar. Quer namorar para quê fora do tempo? Quem é casado está numa crise de relacionamento. Aí não aguento mais esse homem. Oxe, mas quando foi casar era o meu amor. Ai. É como o Cláudio Duarte fala, no namoro era bichinho, gatinho, leãozinho. Agora casou, os animais cresceu. Seu burro, sua égua. Não, irmão. Eu oro para Deus alimentar no meu coração o mesmo brilho, irmão. Porque às vezes não é fácil. Então a gente faz ficar fácil. Então, irmão, não desanima diante das dificuldades, não. No trabalho, no relacionamento, de repente para a conversão dos filhos. Não desanima, não. Se mantém firme. Se anima. Fala, diabo, você chegou tarde, a palavra de Deus chegou primeiro, e é sobre a palavra que eu caminho. Eu não caminho sobre as suas mentiras, mas eu caminho sobre as verdades que Deus estabeleceu dentro de mim pela sua palavra. E vence o desânimo, irmão. 7, comparação. Se comparar aos outros. Ah, você viu lá o fulano? Você viu lá o ciclano? Irmão, eu já me comparei muito. E eu olhava às vezes, irmãos, alguns lugares que eu via que as coisas estavam desalinhadas. E eu falava, meu Deus, eu estou fazendo as coisas tão certinho, por que aqui não está crescendo desse jeito? E lá está. Até o dia que eu ouvi o meu apóstolo falar para mim assim, Juliano, aonde a verdade não é pregada, o diabo não se opõe. Aonde a verdade não é pregada, o diabo não se opõe. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos e falar da Bíblia. Está na Bíblia? Não, nunca vi. Eu falo, É por isso, irmão, que às vezes nós gastamos tempo falando de Bíblia, para você poder entender quem você é e não ficar se comparando a ninguém. Ah, você viu a família do fulano? A família do fulano, irmão, a grama dele é sintética. Sabe por que a sua está demorando mais para verdear? Porque a sua é natural. E para a natural ficar bonita, é preciso cuidar. Ei, quer ter uma família bonita? Cuide dela. Quer ter um casamento abençoado? Cuide dele. Quer ter filhos na presença? Seja a própria presença para eles. Seja um portador. Seja você que carrega a presença dentro da sua casa. Está comigo? Para a gente terminar, irmãos, o 8º é a dúvida. É a dúvida. Ficar duvidando das promessas de Deus. Ficar duvidando do que Deus falou. Ei, irmão, o diabo é especialista em mentir. E muitas das vezes, irmão, a mentira do diabo, expostas várias vezes, até soa como verdade, mas nunca vai ser, irmão. Porque se Deus disse que você é curado e o diabo te coloca sintomas para dizer que você não é, fale, diabo, eu não vou ficar com a sua mentira, mas eu vou ficar com a verdade de Deus. Se o diabo disser para você, você não vai prosperar, você vai dizer, diabo, eu já sou próspero. Ah, você não é feliz, diabo, a alegria do Senhor é a minha força. Mas eu não acordei muito bem, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. As coisas não estão indo do jeito que vai ficar. Aí você vai para Eclesiastes, tudo tem o tempo certo determinado debaixo do céu. E no tempo certo vai acontecer. E no tempo certo vai acontecer. E no tempo certo vai acontecer. Pastor, mas eu preciso de um socorro agora. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, irmão, Deus sempre vai ter uma palavra para mim e para você. Mas eu preciso pegar isso, irmão, e eu preciso ser humilde para reconhecer em que ponto desses eu tenho falhado, em que ponto desse eu tenho permitido que a minha vida Hebreus capítulo 12, versículo 1. Devemos imitar o exemplo de Cristo, irmão, que foi perseverante em meio às suas provações. Olha só o que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ferozmente, constantemente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desanimando ou desmaiando em vossa alma. Irmão, ele olhou, sabe para quê? Ele olhou para a cruz e olhou para a glória. Ele olhou para a cruz e olhou para a glória e falou: isso aqui é passageiro. Ei, irmãos, o problema é passageiro, a pressão é passageira, a dificuldade é passageira, mas o que Ele tem para mim e para você, diga, é eterno. Não é só hoje, irmão. Eu uma vez fui perguntado o que me incentivava, por que eu gostava de ser pastor, o que era importante para mim. Irmão, eu falei para pessoas assim, para o jovem, eu falei assim: irmão, em nada, eu só estou porque eu tenho uma esperança, eu só permaneço porque eu tenho uma esperança, eu só estou firme porque eu tenho uma esperança. Ele falou: qual é? De um dia ouvir dele falar assim: entra no gozo de teu Pai, servo bom e fiel. Irmão, é só para isso. Eu não quero ter o meu nome exposto no outdoor. Eu não quero ter, irmão, 100 milhões de seguidores no YouTube. Se isso acontecer, amém, glória a Deus, nossa igreja está avançando. Mas, irmãos, não é isso. Não é isso, irmão. Antigamente, quando você andava na rua e você falava assim: eu sou pastor, as pessoas respeitavam. Hoje, quando você fala: eu sou pastor, ladrão. Ladrão. Porque infelizmente, irmãos, muitos deturparam a verdade, muitos denegriram, irmão, e fizeram da noiva de Cristo uma prostituta. Mas a noiva de Cristo nunca foi uma prostituta. A noiva de Cristo sempre foi a noiva adornada, imaculada, sem mancha, sem ruga, que continua sendo amada pelo seu Senhor. Então, irmãos, não importa o tamanho da dor de hoje, não importa o tamanho do problema de hoje, ei, não olhe para o problema de hoje, mas olhe para a glória de amanhã. Ei, talvez hoje você está no olho do furacão e a única coisa que você consiga enxergar é o tamanho do problema. Ei, Deus está dizendo para você: vira o olho um pouquinho para o lado e veja a glória que te espera. E veja a glória que te espera. Talvez hoje parece que está tudo desmoronando. Ei, realmente muita coisa vai precisar desmoronar, porque Deus está levantando um edifício novo para você morar. Vamos para o fim. Tiago capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler até o 15. Aleluia.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, diga isso, aprovação. Porque depois, irmão, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Esse negócio, eu estou passando por isso porque Deus está me provando. Irmão, se for ruim, pode colocar a culpa no diabo, porque não é Deus. Amém? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a... Então o pecado, irmão, diga isso comigo assim, ó. Com o pecado... Não, fala com fé, irmão, com força. Com o pecado... Com o pecado, a tolerância é zero. Tiago 5,11. Olha quem persevera, irmão, firme, o que é? Olha lá, ó. Eis que temos por felizes os que perseveram firme. Está no meio do furacão e tá. Irmão, tá tudo dando errado. E a pessoa tá. Tá correndo, tá dançando, tá pulando e tá todo mundo assim. Irmão, às vezes as pessoas veem alguém correndo, pulando, dançando na igreja. Acho que ela pensa assim: a vida dele tá muito boa. E a pessoa nem sabe. Tá correndo a cura, tá dançando a restauração de um filho, de um casamento. Rapaz, a vida dele deve estar muito boa. Tá não, irmão, tá crendo só. Tá crendo, se eu fosse você, cria com ele. Aleluia. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e... Irmão, todo mundo fala: você viu Jó? Ninguém fala do fim, né? Só fala da desgraça. O Jó ficou doente. O Jó perdeu os filhos. E o fim? Como foi o fim? Como foi o fim? Fala, gente, me ajuda. Como foi o fim de Jó? Pastor, mas não eram os mesmos filhos. Irmão, posso falar uma coisa para você? Jó mesmo falou: eu conheci o Senhor só de ouvir. Mas e agora? Irmão, para quem só ouve para quem conhece só de ouvir falar, quando alguém morre, fala: poxa, morreu. Mas quando alguém conhece, fala assim: só chegou primeiro. Daqui a pouco a gente está junto lá. Daqui a pouco a gente está junto lá. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vou ler 2 versículos e nós terminamos. Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu estou lendo de novo. Os benefícios das provações. Irmãos, há benefício em ser provado. E olha só o que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz o quê? Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada... Quem olhar para você vai falar: olha, não vejo falta de nada. Não vejo falta de nada. E aí você, dentro de você, vai falar: só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi, só eu sei. Enquanto estava todo mundo chorando, eu estava sorrindo.
Enquanto estava todo mundo sorrindo, eu estava chorando. Enquanto estava todo mundo celebrando, eu estava correndo. Porque eu cria antes de ver, eu sorria antes de ter, eu me alegrava antes de acontecer. Porque é isso que é uma fé sem limite, irmão. Fique de pé para parecer que está terminando. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: tenha perseverança. Diga para ela: seja perseverante. E eu quero terminar, irmão, falando uma coisa para você. E eu quero que você tome isso como uma lição para a tua vida. Querer parar, querer desistir, não é demonstrar fraqueza. É demonstrar que você está passando por um momento difícil. Mas quando você estiver passando por um momento difícil, irmão, lembre de alguém que também passou e venceu. Lembre de alguém, irmão, que deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, para nos dar, irmãos, um exemplo fiel de que somos capazes de suportar todas as coisas. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o tamanho dos seus problemas, eu não sei o tamanho, irmão, das suas dificuldades, mas eu posso falar uma coisa para você? A mesma mão que esteve estendida para mim, ela também está estendida para você. O mesmo Deus, irmãos, que me salvou, é o mesmo Deus que vai salvar vocês. Ei, irmãos, eu passei momentos na minha vida que quando eu olhava eu falava: Senhor, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca, isso não vai acabar nunca. Irmãos, e hoje eu olho para trás, irmão, e agora, depois que passou, parece que foi fácil. Mas quando eu estava lá, irmão, quando eu estava lá, só eu sei, irmão, como foi. Quando você olhava para um lado, hoje nós temos amigos, irmãos. Mas teve uma época que eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava: e agora? Eu vou para onde? Para onde eu vou? Mas Ele sempre esteve comigo, eu só não sabia. Eu só não sabia. Ei, irmão, talvez seja algo que humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível. E o legal é isso. Porque no impossível Deus se manifesta como Deus de já. Ele se manifesta. Pastor, é um diagnóstico. Ué, Ele se manifesta como Jeová Rafá, Jeová Jiré, e todos os nomes atribuídos a Ele no passado. Ele pega tudo: eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que prospera, eu sou o Deus que traz paz, eu sou o Deus que traz alegria. Ele se resume em um único nome: Jesus. E aí Jesus fala: agora eu estou dando para vocês usar o meu nome, eu estou assinando, é uma procuração para vocês usarem o meu nome. Pode usar, fique à vontade, porque vocês vão ver no final o testemunho que vocês vão dar. Você crê nisso? Levante suas mãos
E se essa palavra, irmão, tocou em você, e se há algo dentro dos 8 inimigos da perseverança, peça a Deus, me ajude a vencer isso. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais passar por isso, Pai. Nós queremos provar do poder da perseverança da fé. Nós queremos ter, Pai, uma fé perseverante. Nós não queremos ser dos que retrocedem, dos que olham para trás, mas nós queremos ser, Senhor, e seremos o povo que avança, o povo fiel, o povo que fica firme. E ainda, Senhor, que o vento sopre de um lado, e ainda, Pai, que o vento sopre do outro, nós permaneceremos firmes, nós estaremos firmes, olhando, focados no autor e consumador da nossa fé.